Fala, lindões! Eu sou o professor Wallace e nesse vídeo eu vou ajudar vocês com mais uma lista de exercícios, com mais uma atividade de revisão, só que agora com dilatação, agora com força elétrica. Então vamos embora pro vídeo. Mas antes eu peço que você deixe aí o seu like, que você deixe aí o seu follow, que você deixe aí o seu comentário, qualquer dúvida que você tiver eu possa vir a te ajudar. Então vamos pro vídeo. Trazer para cá, descer um pouquinho aqui para não atrapalhar a leitura. Um trilho de metal com comprimento inicial de 10 metros sofre uma variação de 50 graus Celsius, resultando em uma dilatação de 3 milímetros. Qual é o coeficiente de dilatação linear alfa desse material? Então vamos lá, primeiramente a gente precisa fazer o que? Calcular esse valor aqui, ó, que está em milímetro, converter ele para metros, ou passar esses 10 metros para milímetros. Eu prefiro passar metros para milímetros. Então aqui eu vou simplesmente fazer a colocação dos valores primeiramente. Então eu sei que o L0, que é o comprimento inicial, é 10 metros. E aí eu vou transformar isso para milímetros, que vai dar 10 vezes 10 elevado a 3 milímetros. E vou deixar assim notação científica. Na verdade não é bem notação científica. A variação de temperatura é 50 graus Celsius. A dilatação ΔL, 3 milímetros. E aí, para a gente finalizar, ele quer o alfa. E aí, para a gente calcular isso, ΔL igual a L0 alfa ΔT. ΔL é o que eu quero, perdão, alfa é o que eu quero, ΔL a gente tem que é 3. O L0 é esse 10 vezes 10 elevado a 3. Wallace, eu posso colocar como sendo 10 elevado a 4? Pode sim, isso não vai alterar nada o resultado da conta. Vezes a variação de temperatura, que é 50. Então aqui, ó, 3 eu repito. 10 vezes 50 vai dar 500. Vezes 10 elevado a 3. E aí agora, esse 3 aqui eu repito. E esse número aqui vai passar a ser 5 vezes 10 elevado a quinta potência, vezes alfa. E aí, vindo para cá agora, o alfa, então, lindões, vai ser assim, ó, 3 dividido por 5 vezes 10 elevado a 5. 3 sobre 5, 0,6. Vezes 10 a menos 5. Wallace, tem um 10 a menos 5, é essa a resposta? Não, porque eu tenho 10 elevado a 0,6 aqui. Nossa resposta vai ser 6 vezes 10 a menos 6. Novamente, qualquer dúvida, pause o vídeo, volte. E se ainda assim continuar com dúvida, é só você logo em seguida comentar que eu vou e tiro a sua dúvida. Então vamos lá agora. Próxima questão, essa daqui fala sobre gráfico. Num laboratório, um grupo de alunos, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, e depois eu diminuo um pouco. Um laboratório, um grupo de alunos registrou o comprimento L de uma barra metálica à medida que a sua temperatura T aumentava, obtendo o gráfico a seguir. Então, aqui é o gráfico. Pela análise do gráfico, o valor do coeficiente de dilatação do metal vale. Então, ó, primeiramente, olha o gráfico. Todas as informações estão no gráfico. Não tem nenhuma no texto. Então, aqui, ó, começa daqui a variação de comprimento dessa barra. E ela termina aqui. Ou seja, daqui para cá, nós temos uma variação do comprimento dela, que está em milímetro. Esse 800 é o comprimento inicial. E a variação de temperatura vai de 10 até 110. Então, aqui é a variação de temperatura. Então, já sabendo que o L0 é 800 milímetros, isso vai ser 8 vezes 10 elevado a 2. O ΔL é 801 menos 800, que vai dar 1 milímetro. A variação de temperatura é 110 menos 10, que vai dar 100 graus Celsius. Aplicando isso para a gente obter o valor do alfa, como é que a gente calcula isso? Agora que eu percebi que vocês não enxergaram tudo direitinho, né? 800 milímetros é igual a 8 vezes 10 ao quadrado, porque são 2 zeros aqui. Então, agora aplicando na mesma fórmula da questão anterior, ΔL é igual a L0 alfa vezes ΔT.
Então, ΔL é 1. O L0 é 8 vezes 10 ao quadrado. Alfa é o que eu quero. E a variação de temperatura é 100. Que aí esse 100 eu vou reescrever como 10 ao quadrado também. Então, 1 eu vou repetir. 8 vezes 1, 8. 10 ao quadrado com 10 ao quadrado. Repito a base, somos expoentes, vai dar 10 à quarta. Vezes alfa. E aí, o que eu faço? Agora, a parte final da questão. Esse 8 vezes 10 à quarta vai para lá dividindo. Vai ficar 1 sobre 8 vezes 10 à quarta igual a alfa. 1 dividido por 8 vai dar 0,125 vezes 10 elevado a menos 4. Propriedade aqui da potência. Se o número aqui estiver embaixo, quando ele vai para cima, ele muda de sinal. Então, o número aqui era mais 4 e lá em cima ele fica menos 4. E aqui, alfa vai ser, aqui a vírgula está, vai para a direita, anda uma casa, eu subtraio aqui em cima. Então, a resposta vai ser 1,25, 10 elevado a menos 4, com menos 1, que vai dar menos 5. 1,25 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius, letra E. Novamente, qualquer dúvida, convido você a pausar o vídeo, voltar quantas vezes forem necessárias, e se ainda assim você não tiver entendido, comenta aí que eu tiro a sua dúvida. A figura a seguir ilustra um termômetro clínico de mercúrio. A leitura da temperatura é dada pela posição da extremidade da coluna de mercúrio sobre uma escala. Considerando os fenômenos envolvidos no processo de determinação da temperatura corporal de um paciente, analise as afirmativas. Então, são 3. A gente tem que verificar se elas estão certas ou erradas. Então, basicamente, aqui, se a gente verificar que a primeira está certa, a gente anula a letra B e também a letra D. Se a primeira estiver errada, a gente anula a letra A, letra C e letra E. Então, a primeira aqui é fundamental. A variação do volume da coluna de mercúrio é diretamente proporcional ao volume inicial da coluna, certinho. Variação de volume ou do comprimento ou da área sempre depende do volume, da área ou do comprimento inicial. No caso, como é volume, delta é gama vezes delta T. Então, essa primeira aqui está correta. Então, a gente elimina a letra B e a letra D. Segunda afirmação. O volume da coluna de mercúrio varia até que seja atingido o equilíbrio térmico entre o termômetro e o corpo do paciente. O volume da coluna de mercúrio varia até que seja atingido o equilíbrio térmico. Esse cara aqui, que é o equilíbrio térmico, vai ser a temperatura final. Se ele não continua aumentando de temperatura depois disso, ela não continua aumentando o volume. Então, essa segunda está certinha. Então, não pode ser a letra A, porque está apenas 1, mas pode ser a letra C ou a letra E, desde que a terceira esteja certo ou errado. Se o mercúrio for substituído por álcool, a escala termométrica não precisa ser alterada. Ela precisa ou não ser alterada? Olha, como assim a escala termométrica? Quando varia 1 grau Celsius, por exemplo, de 35 para 36, nesse termômetro com mercúrio, 1 grau Celsius significa que o mercúrio vai dilatar daqui para cá. Se a gente substituir o líquido dali de dentro, o líquido mercúrio, por exemplo, ele vai ter um coeficiente de dilatação linear do mercúrio, assim como um coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio. Esse valor vai ser diferente se a gente comparar com o coeficiente de dilatação do álcool. Volumétrico aqui. Então, se é diferente, a gente não pode esperar que dilate igual. Se dilatar mais, a gente vai ter que esticar essa escala termométrica. Se dilatar menos, a gente vai ter que comprimir essa escala termométrica, porque a gente vai estar medindo errado. Então, essa terceira está errada porque a gente precisa alterar essa escala. Então, a resposta, letra C. Em um dia frio, você segura uma colher de metal cuja ponta está em contato com uma bebida quente. Após algum tempo, a extremidade da colher na sua mão também aquece. Esse fenômeno é um exemplo de qual propagação de calor. Então, tu tem uma bebida aqui, um copo. E aí eu vou desenhar aqui com uma outra corzinha, black. E aqui tá a colherzinha. E aqui eu vou desenhar um líquidozinho vermelho. Então, aqui tá o líquido vermelho.
E esse líquido vermelho que está quente vai transmitir o calor de baixo para cima, de onde está mais quente para onde está mais frio. E se eu estou transmitindo esse calor ao longo da mesma barra, da mesma colher, esses átomos estão em contato um com o outro. E se estão em contato, a gente propaga calor de um para o outro através da condução. Então, primeira afirmação aí. Durante o preparo de uma sopa, observa-se que os ingredientes sólidos se movem no líquido quente dentro da panela, cuja direção é da borda para o meio da panela. Esse movimento ocorre principalmente devido ao qual processo de propagação de calor. E aí, a gente agora tem uma diferença no outro ali. Quando ele fala que objetos sólidos, por exemplo, miojo, estava fazendo miojo, ou estava fazendo alguma coisa, você jogou um pozinho de tempero, o que acontece? Esses líquidos, né, eles, quando aquecem, eles vão do meio para a borda, se aquecem subindo. Mas quando chega lá em cima e eles param de receber calor, eles acabam subindo, descendo pelo meio. Então isso que você observa, por exemplo, o miojo, ele se concentra no meio. Por quê? Porque a água quente das bordas vai para o meio, onde ela começa a descer. Então o nome desse processo é convecção. Ao ficar próximo a uma fogueira, mesmo sem tocar ou sem estar dentro da fumaça, você sente o calor. Esse aquecimento ocorre devido a qual mecanismo de propagação de calor e qual a condição para que essa propagação possa acontecer. Então vamos lá, vou fazer aqui o desenho de uma fogueira. E aí, o que acontece? Se a gente colocar a mão aqui, ó, se eu colocar a mão aqui, eu sei que o calor sobe para cima por conta de convecção. Se eu colocar a mão lá dentro do fogo, eu vou receber calor por condução. Mas quando a gente está longe assim, a gente recebe calor por ondas eletromagnéticas que se propagam radialmente, né, do meio para todas as direções. Então, nossa resposta é irradiação, e ela acontece devido a essas ondas eletromagnéticas. Não pode ser irradiação, apesar de estar certo. Parece que eu escrevi, que eu coloquei como sendo errado, né? Então aqui o contato é errado. Beleza? Wallace, por que não pode ser convecção fluxo de ar quente da fogueira? Porque tá certo, fluxo de ar quente que sobe e tal. Convecção só vai esquentar se for em cima. Aos lados, igual o desenho aqui está indicando, é somente se tiver irradiação. Então aqui são mais duas questões. Vamos lá, questão 8. Dois pequenos pequenos objetos eletricamente carregados são colocados a uma distância de 1 metro um do outro numa superfície lisa. Cada objeto possui uma carga elétrica de 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Com base na lei de Coulomb, que descreve a força elétrica em duas cargas pontiformes, calcule a força elétrica entre essas duas cargas. Aí eu preciso fazer o quê? Força elétrica é K vezes Q1 vezes Q2 sobre a distância entre elas ao quadrado. Eu quero a força. Deixa eu descer um pouquinho aqui, porque vocês não estão enxergando muita coisa. Isso, foi. Eu quero a força, mas eu não sei quais são todos os valores. Ou sei. Vamos lá, K é uma constante, que é sempre 9 vezes 10 elevado a 9. Não muda. Q1 é igual a Q2, que são duas cargas, né, eletricamente carregadas, são dois pequenos objetos eletricamente carregados, né, e mesma carga elétrica. Cada objeto possui uma carga elétrica igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. E aí é uma distância de 1 metro. Então esse 1 metro aqui facilitou. Ou seja, é só jogar esses valores aqui em cima agora. Então vamos para a conta. F é igual ao K, 9 vezes 10 a 9. Q1 é 2 vezes 10 a menos 6. Q2 também é 2 vezes 10 a menos 6. Todo mundo dividido por 1 metro. Então F vai ser igual a 9 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 9 dá 36. Agora aqui, mesma base, 10. E eu vou somar esses expoentes. Então vai ficar 9 com menos 6 dá 3.
3 com menos 6 dá menos 3. Então, essa força F vai ser... aqui a gente tem essa opção aqui que vai ser justamente ela. Eu vou andar com a casa uma para a esquerda, vai ficar 3,6 vezes 10 a menos 2 newtons. Letra A. E para a gente finalizar essa questão, essa listinha aqui, duas pequenas esferas estão eletricamente carregadas com carga. Elas são colocadas em contato, permitindo que as cargas se distribuam igualmente entre as duas esferas. Em seguida, são separadas por uma distância de 1 metro. Identifique se a força de atração ou repulsão e calcule o valor da força. Então, vamos lá. Antes, as cargas eram o quê? 6 e menos 2. Antes, atraía. Oposto. Antes atraía. Se antes atraía, agora a gente tem que analisar o quê? Que depois do contato a carga dos dois vai ser igual e vai começar a repelir. Então, antes atração, depois repulsão. Então, ou é 3,6 ou é 5,4. Não ajuda muita coisa. Mas aí o que eu tenho que fazer? Carga de equilíbrio, porque tem contato, vai ser Q1 mais Q2, todo mundo sobre 2. E aí vai ficar 6 mais menos 2 sobre 2. E aí vai ficar 6 com mais ou menos aqui dá menos 2. 6 menos 2 sobre 2. 4 sobre 2 dá 2. Então, basicamente, a força de repulsão aqui, né, vai ficar 2. Só que aqui em cima a potência é 10 a menos 5. Então, a gente vai mudar a ordem de grandeza. Mas a conta que a gente vai fazer é exatamente igual a essa. Só vou mudar esse menos 6 aqui e esse menos 6 aqui. Então, a força vai ser 9 vezes 10 a 9, vezes 2 vezes 10 a menos 5, vezes 2 vezes 10 a menos 5 também, todo mundo sobre 1 ao quadrado. Então, isso daqui, ó, 9 vezes 2 vezes 2 dá 36, vezes 10 a menos 1, que dá 3,6 newtons. Espero que tenham gostado. Não deixe de deixar seu like. Comenta aí o que você achou. E me segue aí para mais vídeos iguais a esse. Valeu!